gente vai continuar agora com programação funcional 101 e o Rogério Chaves vai estar falando para a gente um pouquinho sobre programação funcional. É um tema que eu pessoalmente acho muito legal, mas eu apenas não consigo, meu cérebro não processa uma solução funcionalmente. Eu consigo pensar de um zilhão de outras formas, mas funcionalmente não é a coisa que funciona para mim. Você vai usar esse cara? Sim. Ok, então ele é seu. Aquele microfone está ligado. Gente, palmas para o Rogério. Vamos ter uma aula de funcional agora. Tudo bom? Meu nome é Rogério, eu trabalho na ThoughtWorks também. E eu vou falar, na verdade eu pus esse título meio genérico, sinceramente eu não sabia direito o que eu ia pôr no conteúdo exatamente, mas basicamente, só para setar a expectativa, a minha ideia é falar de programação funcional, mas a ideia não é que exatamente vocês saiam daqui, tipo, sei tudo de programação funcional e tal, e nem ser uma coisa muito básica também. Eu quero fazer um overview, eu quero falar sobre o que tem na programação funcional para dar uma base para vocês saberem, para quem não conhece, o que pesquisar depois. Então, para onde que eu vou e tal, bom, eu acho muito legal. Antes, eu só queria saber, quem aqui sabe JavaScript? Tá, quem aqui sabe Java? Beleza. É que eu fiz, os exemplos estão mais ou menos comparando. Tranquilo. Beleza. Tá, então vamos começar com o básico. Basicamente, programação funcional trata de funções. E é isso. É funções na matemática mesmo. Tipo, função de x é x mais 1. Se você passar 2, ele vai voltar 3. Basicamente isso. Essa é a base da programação funcional. E as linguagens são construídas em cima disso. Então, em programação funcional, você vai ter funções, você vai ter variáveis, que são os parâmetros dessas funções, mas você não tem objetos e você não tem métodos. Tá? E uma coisa que você tem também é imutabilidade. Na verdade, uma coisa que você não tem é mutabilidade, como as linguagens de programação trouxeram. A linguagem funcional, o paradigma funcional, perdão, ele é um pouco mais baseado na matemática. Então, se você mostra isso daqui para um aluno de quarta série, por exemplo, ele vai falar que isso daqui não faz sentido nenhum, porque ele vai passar o x para o outro lado e 0 é igual a 1. Então, não faz sentido. Mas aí se eu não tenho mutabilidade, se eu não posso mudar valores, se eu não posso fazer x é igual a x mais 1, como é que eu faço meu programa andar? Né? Como é que eu faço ele mudar as coisas? Basicamente, por exemplo, eu tenho uma lista, né? Como é que eu coloco um item novo nessa lista? Aqui no exemplo, eu crio uma nova lista, ao invés de eu modificar a lista antiga, na verdade eu vou criar uma nova lista que tem o meu item novo, tipo 5, mais todos os itens da lista antiga. Então, é como se fosse uma lista linkada, como o Git faz. Quando você faz um commit no Git, você não envia os arquivos tudo de novo. Você envia só aquela mudançazinha que você fez. Então, o que importa é a mudança, mais do que os valores em si. Então, é basicamente assim. Então, um dos elementos da programação funcional é funções e imutabilidade. Tá? Outro elemento é funções de alta ordem. O que é funções de alta ordem? Funções de alta ordem é você passar uma função como parâmetro de outra função. Então, por exemplo, aqui eu estou declarando uma função soma e uma função subtrai, recebem 2 valores x e y, e aí eu criei uma função calcula. Essa função recebe 3 parâmetros, sendo que o parâmetro do meio é uma outra função. Então, e aí eu executo essa função que eu recebi com os outros valores. Dessa forma, eu consigo chamar a função calcula tanto com soma quanto com subtrai. Funções de alta ordem é você ter função como qualquer outro valor do seu código, como um número. Assim. Então, da mesma forma, você consegue colocar uma função dentro de uma variável. Você pode falar que x é igual a soma, você pode retornar x. Em JavaScript isso é muito comum até. E isso daqui, e você poder retornar e colocar funções dentro de uma variável, se chama funções como cidadão de primeira classe. Então, você considera elas tão importantes quanto seus valores primários. Beleza? Tudo bem até aí? Esse é o básico. Se você tem isso, você entende isso, você já consegue programar em funcional, é basicamente o que precisa. Você já consegue usar linguagens como Elixir, como Clojure, que tem essa base, assim, e o resto não é tão complexo assim. Mas aí, agora eu queria falar de um outro conceito, que é de funções puras. Vamos lá. O que é uma função pura? Uma função pura é uma função que não altera estado e que sempre retorna a mesma coisa, dados os mesmos parâmetros. Por exemplo,
Se eu chamar essa função aqui, essa é uma função impura. Por quê? Porque se eu chamar ela, essa função se chama amanhã, ela é uma função que pega o dia de hoje e adiciona mais um. Então, se eu chamar essa função hoje, ela vai me retornar um dia. Se eu chamar essa função mês que vem, ela vai me retornar outra data, outra coisa. Então, tipo, se eu for fazer um teste para ela, eu provavelmente vou ter que mocar a data, por exemplo. Agora, uma função pura, ela sempre vai retornar o mesmo valor dos mesmos parâmetros. Então, se eu passo uma data, a data de hoje, ele vai me retornar amanhã. Se mês que vem eu chamo essa função passando a mesma data de hoje, ele vai me retornar a mesma data de amanhã, de hoje, no caso. Outro exemplo de função impura, a função range. Ela, obviamente, sempre retorna uma coisa diferente cada vez que você chama. Se você chamar essa função 30 vezes, ela vai retornar 30 resultados. Então, como é que você faz uma função pura de uma função que tem que retornar algo aleatório? Quando você gera números aleatórios, tem uma coisa que se chama semente. É um número base para gerar aquele número aleatório. E aí, numa linguagem funcional, que tem funções puras, você tem que passar essa semente para esse número aleatório. O que significa isso? Significa que se você passar sempre a mesma semente, 30 vezes, ele sempre vai te retornar o mesmo resultado. Isso facilita muito os testes, por exemplo. Você consegue escrever um teste que testa uma função que gera um número aleatório e você tem segurança o que vai ser gerado ali para, enfim, testar outros comportamentos, né? Outra coisa das funções puras é que elas não podem ter efeitos colaterais. E o que é um efeito colateral? O efeito colateral é algo que altera o estado do seu sistema ou de qualquer coisa no mundo externo. Enfim, eu acho fácil pensar assim. Você pode chamar aquela função 50, 100 vezes repetidas que vai dar o mesmo resultado? Se não, é porque ela é impura. Então, por exemplo, salvar no banco também torna uma função impura, porque se eu chamar essa função soma, eu esperava que ela só me retornasse, sei lá, eu chamo com 2 e 2, eu esperava que ela retornasse 4. Mas, na verdade, ela está fazendo um insert no banco com esses valores. Então, se eu chamar essa função 30 vezes, eu vou ter 30 inserts no banco. Ou seja, eu não tenho o mesmo output todas as vezes que eu chamo. Cada vez que eu chamo, eu estou alterando o estado de alguém, no caso, meu banco de dados. A forma pura de fazer isso seria só retornar o valor. Beleza, só que às vezes eu preciso salvar no banco de dados, né? Antes disso tem esse quote aqui. Em uma linguagem imperativa, você não tem nenhuma garantia que a função que deveria apenas somar alguns números não vai queimar sua casa, roubar seu cachorro e arranhar seu carro com uma batata enquanto faz essa soma. Então, se eu tenho uma função soma que queima minha casa, rouba meu cachorro e arranha meu carro com uma batata, obviamente é uma função impura. Beleza. Mas às vezes eu preciso salvar no banco, às vezes eu preciso fazer uma chamada HTTP, por exemplo. Uma chamada HTTP também seria uma coisa impura, porque eu estou fazendo um post para API de usuários, por exemplo. Estou criando um novo usuário, estou salvando o usuário. Isso daqui está fazendo insert no banco, em algum lugar. Isso daqui também é impuro, porque se eu chamo essa função 30 vezes, eu vou ter 30 usuários cadastrados. Mas aí como é que eu faço para não ter esse efeito colateral? Ao invés de eu dar uma ordem, de eu ser imperativo, faça isso, eu retorno declarativamente o que ele tem que fazer. Então, olha só, você tem que fazer um post para esse usuário com esses dados, mas você não faz ainda. Então, se eu chamar essa função 50 vezes, ele vai me retornar sempre esse mesmo JSON aqui. Tá, tudo bem, mas espera aí. Eu não posso mudar o estado de nada, eu não posso mudar os valores das variáveis, então o meu programa não faz nada, né? Ele só corre e acaba, e não faz nada. Como é que eu faço para executar esses efeitos colaterais, então? Agora eu vou falar um pouco de arquitetura e qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida, podem perguntar, tá? Basicamente, um programa numa arquitetura funcional, puramente funcional, tá? Isso aqui já falando mais restrito, ele funciona assim. Você tem o seu main, a primeira função que é executada do seu código. Essa função inicia com algum estado. Por exemplo, se seu programa vai usar data, ela vai iniciar com a data de hoje. Tá? Essa data e essas outras variáveis, esse estado, ele é passado para as várias funções puras. Então, ele chama essa função, que chama essa, vai chamando um monte de funções que sempre retornam o mesmo valor, dado o mesmo parâmetro. E essas funções, chamar umas às outras, eventualmente elas vão retornar no main. E aí, essa função aqui, essa última, ela pode retornar falando assim, olha só, eu preciso que você execute uma chamada HTTP. Quando essa chamada HTTP, esse pedido de chamada HTTP chegar no main, ele vai executar todos esses efeitos colaterais, por exemplo, salvar no banco, fazer uma chamada, fazer o que tem que fazer. E esses efeitos colaterais vão modificar o estado do sistema, que vai voltar para cá e vai fazer o loop de novo, vai reproduzir tudo de novo. E aí, por exemplo, vamos supor que o resultado dessa chamada gerou outra chamada, ele faz o ciclo e volta tudo de novo. Enfim,
E é esse o loop que você tem. Ou seja, você só tem um ponto de impureza no seu sistema, que é a função main. Todo o resto é puro, é fácil de testar, é mais difícil de ter bugs, é mais fácil de encontrar os bugs. Você pensar nas coisas, o que pode falhar no seu sistema. O que pode falhar é quando você abre um arquivo, quando você salva no banco, quando você faz chamada GetTP. Todas essas coisas podem dar erro, porque a internet pode ter caído, porque o banco está travado, N motivos. Então, você só tem um lugar que as coisas podem quebrar, que é o seu main. E aí você consegue fazer o caminho contrário e traquear um bug mais facilmente. Tá, então, parece complexo, né? Só para comparar um pouco, antes eu queria dizer que programação funcional não é o oposto de orientação a objeto, elas podem se complementar, mas o que normalmente acontece em orientação a objeto é que você tem o seu main, e aí você instancia um objeto, esse objeto tem o seu estado próprio lá, que ele guarda nos getters e setters, ele pode te gerar algum efeito colateral, pode instanciar outros objetos que têm seus próprios estados, e aí cada objeto tem um pedaço do estado. Se você quiser saber como está o seu sistema totalmente, por exemplo, você tem uma tela, aí tem um botão tá de uma cor, outro menu está aberto, não sei o que, e se você quiser saber todo o estado da sua aplicação, fica difícil, porque ela está espalhada em vários objetos. E aí se acontece um bug, para você você montar a aplicação no mesmo estado que aquele bug ocorreu, é difícil, você tem que ficar tentando imaginar o que o usuário fez ali. E aí, mas até aí tudo bem. O problema é que esse efeito colateral pode alterar o estado daquele outro objeto, que altera o estado desse, que gera outro efeito colateral, enfim, já não dá mais para seguir o caminho. Tá, mas isso existe na vida real? Isso existe na prática? Sim, inclusive está fazendo muito sucesso hoje na comunidade JavaScript, que é o Redux. O Redux é basicamente aquilo que eu mostrei. Ele basicamente segue esse fluxo funcional aí, até pela maneira como o React funciona e tudo mais. E tem essa linguagem de programação Elm também, que é para fazer projetos front-end, ela compila para JavaScript e segue esse fluxo também. Para quem nunca experimentou, eu acho interessante, recomendo. Então, agora eu vou falar de funtores, ou mapeáveis, ou como eu gosto de chamar, de caixinhas. Primeiro, que eu queria dizer que nomes como esse, funtores, assustam muitas pessoas da programação funcional, mas, na verdade, não é difícil. E aí, por isso que eu falo caixinhas aqui, que eu acho que é mais legal falar desse jeito. Então, primeiro eu queria fazer uma pergunta para vocês. Imagina a vida sem null. Imagina se você tem a sua linguagem de programação lá, o Java, o JavaScript, o Ruby, a linguagem que você programa, e imagina que você não tem null. Como é que você faria quando você quer tirar um item de uma lista? Eu quero pegar o terceiro item da lista, só que essa lista só tem 2 posições. Tá? Como é que você faria para dizer que aquele item não está lá, se você não tem null? Alguém tem alguma ideia? Pode levantar a mão. Tá, tem uma solução para isso, tá? Seriam as caixinhas. Então, com essas caixinhas, aqui está um valor. Você tem o número 2, é um valor puro. A gente sabe que a gente pode aplicar funções nesse valor. Então, você pode pegar o 2 e você pode aplicar mais 3 nele. E aí você vai ter 5 como resultado. Até aí tudo bem. Agora, imagina que a gente coloca esse valor dentro de uma caixa. E que essa caixa ela guarda o valor original mais algum contexto em volta dela. Então, ela adiciona um comportamento nesse número 2 aí. Essa caixinha a gente vai chamar de maybe, ou talvez. A caixinha do talvez. Essa caixa do talvez, ela pode ter um valor ou não. Então, é como se fosse a caixinha do gato de Schrödinger. Até você abrir a caixinha, você não sabe se o gato está morto ou está vivo. Então, o número está lá dentro, mas até você abrir a caixinha, você não sabe se o número está realmente lá dentro ou se essa caixa está vazia. E aí, só para ficar mais motivo de código, se tiver algum valor nessa caixinha, a gente vai chamar de just valor, e se não tiver, a gente vai chamar de nothing. Então, ou é uma caixinha que tem apenas esse valor, ou é uma caixinha que não tem nada. Bom, mas você não consegue aplicar funções nessa caixinha. Afinal, quanto é caixinha mais 3? Você não consegue fazer uma soma de caixa mais 3. Então, a gente não sabe somar com a caixa, mas a gente sabe somar com o que está dentro dessa caixa, que é o número que está lá dentro. Então, a gente pode aplicar uma função. Essa função, em programação funcional, normalmente é chamada de map, que ela vai abrir essa caixinha, vai pegar o que tem lá dentro e vai somar e vai fechar a caixa de volta. Tá? Então, eu faço um map de mais 3 na caixinha de 2, ele vai abrir essa caixa, somar e fechar, e você vai ter como retorno uma caixinha de 5. Tá, e se não tiver nada lá dentro? Não tem problema. Ele não dá erro, ele não quebra, ele não faz nada, ele só retorna uma caixa vazia. Tá, então, para que é isso? Né? Para que isso tudo?
Imagina se você não tem null, você não tem null pointer exception, você não tem undefined is not a function, você não tem uma série de coisas que pode acontecer simplesmente porque os valores podem ser nulls. Usando esse approach aqui, você pode pegar essa caixa e você passa para todos os lados do seu código que o compilador vai te dizer, olha só, eu não posso fazer essa soma porque isso daqui é uma caixa, isso daqui não é um valor. Então, aí você sabe que você tem que usar um map e tudo mais. E aí, como isso não dá erro, quando a caixinha está vazia, você nunca vai ter problema. E aí, quando você precisar finalmente abrir essa caixa para realmente usar esse valor, você vai ser obrigado a tratar o caso de se não tiver nada lá dentro. Então, é uma forma de você não ter null e ainda assim mostrar que tem algo vazio e ter a segurança de poder passar essa caixa para um lado e para o outro sem erros. Isso é um funtor, basicamente. Isso é um funtor. É você colocar um valor dentro de uma outra coisa e poder mapear em cima dele, poder abrir e mexer com o que está lá dentro. Então, alguns exemplos aqui. O map ele não serve só para essas caixinhas de vazio ou não. Tá? Se eu fizer um map de +1 numa array, imagina que a array também é uma caixinha, só que é uma forma de você guardar vários números ao mesmo tempo, ou várias coisas. E aí, se eu faço um map de +1 numa array de 1, 2 e 3, eu vou ter 2, 3 e 4. Da mesma forma, se eu faço uma array vazia, ele não dá erro, ele só retorna a mesma coisa. Aqui o exemplo que eu mostrei, né, se tiver algum valor ele adiciona, senão ele não retorna nada. E eu posso fazer, inclusive, um map em cima de um request HTTP. O que eu estou querendo dizer, esse HTTP request ele ainda não foi resolvido, mas quando ele for, eu quero que você pegue o valor dele e adicione +1. E aí essa é o meu resultado final. Para quem mexe com JavaScript, é a mesma coisa que o promise.then. Basicamente, você está fazendo isso. Quando você faz promise.then, você modifica o valor futuro, que ainda vai chegar. E tipo, não vai quebrar se não chegar o valor, porque aí tem o catch lá. Beleza. Aí é isso é um funtor. Uma outra dica que eu daria, se você se interessa por funcional, é não pesquisar nada sobre monads ainda. Eventualmente você vai ver essa palavra, mas isso não ajuda em nada a você aprender. E, sei lá, só se você já tiver visto tudo, aí você pesquisa sobre monads. Um spoiler é que uma monad é só um monoide na categoria dos endofuntores. Outro spoiler é que é tipo uma promise do JavaScript também. Beleza, até aí tudo bem. Mas por que eu vou fazer isso tudo? Né? O que eu ganho aprendendo funcional? Parece difícil e tal, é uma forma muito, muito diferente, sei lá. O primeiro ponto, me perguntaram isso, tá? Tipo, tá, mas eu não programo com isso, eu programo com Java, e o que eu trago isso para a minha realidade e tal? Eu acho que o primeiro ponto que eu percebi no meu dia a dia de trabalho, que me ajuda muito a escrever código melhor, é imutabilidade. Reduz toda uma classe de erros ter imutabilidade, porque quando você sabe que aquele valor vai ter aquilo ali que você espera. Quando você já acontecia muitas vezes de tipo, eu pegar aquele valor, aí eu vou ler uma coisa que deveria estar ali na array, mas não está mais. Aí quando eu vou ver, é um cara em outro canto que tirou esse valor dessa array, aí fica mais fácil de debugar, encontrar o que está em qual estado, justamente por não ter essas coisas mudando, tem menos peças se movendo. Pode ser facilmente utilizado em menor escala, então você pode começar a utilizar imutabilidade hoje. Você pega uma função, um método que você tem lá no seu programa, e como é que eu posso fazer isso daqui mais imutável? Então é fácil de você começar a brincar com isso. E é mais fácil de testar também. Controle de efeitos colaterais, porque que é interessante aprender. Ele também é mais fácil de testar, então é aquilo que eu falei, você sempre dá um valor, ele sempre vai retornar o mesmo resultado, e permite fazer fuzz testing. Fuzz testing é uma coisa muito interessante, que ele gera vários inputs aleatórios e vê se a sua função ainda funciona. Então, por exemplo, eu faço uma função de soma. Aí eu escrevo um teste lá. Se eu jogar 1 e 1, ele vai dar 2. Beleza, mas você testou se você joga número negativo, se você joga float, se você joga, enfim, várias coisas. Você pode fazer um fuzz testing que ele gera, sei lá, 100 testes com coisas aleatórias e roda aquela função. Isso você consegue fazer facilmente se você não tem efeitos colaterais. Mais fácil de debugar também, eu repeti o testar ali, mais fácil de debugar. E, como eu falei, a parte perigosa fica centralizada. Você só vai explodir no main e você vai poder fazer o caminho de volta. Funtores. Tá, e por que o funtores é interessante, esse lance das caixinhas? Eu acho que o mais interessante não é nem o lance de não ter erro de null, é que você vai enxergar mais possibilidades de como construir uma app. Você vai perceber várias coisas que você pode imaginar uma caixinha ali e mapear, como eu falei das arrays, como eu falei do HTTP, tipo, várias coisas que se encaixam nesse mesmo padrão. Bom, reduz os erros no pointer exception e fica mais fácil utilizar código através da composição de funções. Como eu mostrei, o map serve para mais de um tipo de valor, então você consegue compor essas coisas e escrever menos código com isso.
Tá, e o que eu reaproveito? Eu vou ter que aprender tudo de novo, tudo do zero, tipo, é muito diferente, tal. Não, na verdade não. Quase tudo de programação, inclusive que você aprendeu de programação orientada a objeto, é reaproveitado aqui. Então, principalmente Solid, Dry, Keys, todas as práticas de código limpo e tudo mais. A diferença é que os exemplos de código vão ser totalmente diferentes, obviamente. Mas se você olhar os princípios, por exemplo, o princípio do Solid, que diz de responsabilidade única, você também vai querer as suas funções tendo responsabilidade única, sabe? Você também vai querer o seu código organizado. O objetivo é ter um código que tenha qualidade, que seja fácil da manutenção. Então, isso você reaproveita. Então, você não está reaprendendo tanta coisa assim, na verdade. Tá, mas dito isso, eu recomendo que se você queira aprender funcional, você não tente aprender na linguagem que você já está acostumado. E sim que você tente ir para outra linguagem. Tem muitos cursos, muitos tutoriais e tal de Functional Programming com JavaScript, agora com Java 8, mas eu acho que é muito legal quando você sai completamente da sua zona de conforto, você usa, sei lá, outra IDE, outra coisa, porque aí você não vai cair naqueles vídeos antigos, você não vai fazer, peraí, isso daqui eu vou fazer mutável, só ninguém vai ver aqui. As linguagens vão te forçar a aprender funcional, e aí você vai aprender muito mais rápido. Todas essas linguagens, hoje em dia, já tem muitos tutoriais bons, que facilitam muito o aprendizado. Então, principalmente, Clojure, ela não é tão estrita assim, então não tem funções puras exatamente, por exemplo, só que ela tem uma sintaxe diferente. É Lisp, cheio dos parênteses lá. Não é como a gente está acostumado, sintaxe parecido com C. Só que o ambiente dela é bem comum, ela roda em cima da JVM. Então, qualquer lugar que roda Java vai rodar Clojure também. Por isso que muitas empresas estão adotando. O Elixir, ele não tem uma linguagem tão estrita também, mas ele tem uma sintaxe comum. Ele é meio parecido com Ruby e Python. Inclusive, o criador, José Valim, que é da comunidade Ruby. E ele tem um ambiente diferente, que é muito bom, é muito massa, mas é diferente, que é o do Erlang. O Haskell, ele é bem estrito, então você vai aprender programação funcional a fundo, assim, só que ele tem uma sintaxe muito diferente e ele tem um ambiente diferente também. Sintaxe ML. O Elm, ele também é estrito, assim como o Haskell, só que ele é mais simples, ele tem menos coisa para você aprender, então é mais fácil de ficar produtivo. Ele tem a sintaxe parecida com a do Haskell, o ML, mas ele tem um ambiente comum também, que é o que ele compila para JavaScript, roda no browser. Bom, é isso. Mais recursos, tem vários links aqui. Depois vocês vão ver na apresentação, eu acho. Fica mais fácil de clicar. E é isso. Obrigado. Valeu, Rogério.